um tema que a gente às vezes tem até cautela de abordar, mesmo no meio espírita, daqueles que praticam o aborto. Porque para aquela pessoa que praticou o aborto e infelizmente optou por essa escolha, né? Ela pode em determinado momento ter o remorso daquilo que ela fez, mas só se lamentar não vai resolver, né? O que essa pessoa poderia fazer, né? E qual que é as consequências, assim? Olha, um ponto muito bem levantado, Éder. E eu já tive oportunidade de algumas vezes conversar sobre isso, discutir sobre isso e tentar trazer para as casas espíritas uma forma mais humana de falar sobre o aborto, mas não deixar de falar. Algumas pessoas usam um artifício dizendo o seguinte, né? Eu até digo assim, talvez não sejam os espíritas como é que se diz, os espíritas talvez mais evoluídos, mas talvez aqueles novos espíritas que ainda trazem consigo alguns conceitos, preconceitos, algumas coisas, né, que possa o constranger. Muitas dessas correntes espíritas ou pessoas, eles dizem assim, não podemos falar sobre isso. No aborto, não podemos falar sobre o aborto nas palestras, porque pode ter uma pessoa lá que abortou e ela vai se sentir culpada, vai se sentir remoçada. Então o que acontece? Eu falo, mas e se por acaso tiver lá na plateia uma mulher que está prestes a abortar e quando nós falamos sobre o aborto, sobre os malefícios do aborto, falamos com calma, com paz, com serenidade, pode ser que ela não aborte. Então isso é aquilo que nós temos que ter em consciência. Não falar levando as nossas opiniões, mas levando à luz da doutrina espírita. Levando de uma forma simples, serena, para que essas pessoas possam ter. Então, no momento que nós falarmos sobre isso, tanto aquela que fez, ela pode ser que ela não venha a ter mais remorso. Ela pode sentir a culpa, mas possa se transformar em fazer o quê? Em reparar, ajudar outras crianças, ter atividades voluntárias que possam se regenerar, cumprir, fazer, crescer. Então nós vamos ter o crescimento, não mais um remorso de uma mulher que fez um aborto. A culpa ela pode carregar para o resto da vida, isso não é problema. A culpa ela vai ter sim, mas ela pode ter a oportunidade de reparar. E aquela que assistiu, que estava prestes a fazer um aborto, não vai fazer, em função daquilo que foi dito. Então, isso nós podemos trazer para o lado do aborto, podemos trazer para o lado do suicídio, podemos trazer para o lado das depressões, e uma série de coisas que estão ocorrendo hoje em função de erros que nós estamos tendo na nossa vida, nos dias de hoje. Então, é muito importante que a gente discuta tudo isso. Sabe? É muito importante. Eu lembro que alguns anos atrás, eu estava lá na Seara Bendita fazendo uma palestra sobre o Dia das Mães. E eu falei uma série de coisas sobre o Dia das Mães. Falei sobre o amor que devemos ter com as mães, mas também falei do amor que a gente deveria ter com as mães que não obtiveram sucesso no seu processo e assim. Falei de uma forma muito, muito gostosa. Falei das mães que erraram, falei das mães que tiveram sucesso, falei da alegria, falei da forma, enfim, falei de uma série de coisas. E quando eu terminei a palestra, ficou uma mulher lá me esperando. E ela chegou para mim e falou de uma forma até um pouco ríspida. E falou para mim assim, olha, eu queria dizer uma coisa para você. Tudo isso que você falou de mãe, a minha mãe não foi nada disso para mim. Na hora, acho que a espiritualidade dentro de uma casa espírita parece que te ilumina, né? Aí eu falei para ela assim, você tem filhos? Ela falou, tenho 2. Eu falei, poxa, então vamos fazer o seguinte, faça tudo pelos teus filhos, o possível e o impossível, para que eles possam ser felizes e para que eles nunca na vida possam fazer isso que você está fazendo, dizendo que tua mãe não fez nada por você. Ela simplesmente começou a chorar, me abraçou e foi embora. Então, sabe, agora, a mãe dela errou. A mãe dela provavelmente vai ter a oportunidade de reparar. Mas ela não pode ficar nesse conceito do erro e começar a errar com seus filhos. Ela teve esse momento de despertar. Poxa, graças a Deus foi isso, mas isso eu falei dentro de uma casa espírita, dentro de uma sala de assistido. Como eu falei de suicídio numa outra vez, e que uma pessoa veio falar para mim, olha, o que você falou hoje aqui, eu estava prestes a me suicidar e eu não quero mais isso. Agora, por que não trazer esses temas? Por que não trazer nas palestras as causas atuais do nosso sofrimento? Para que as pessoas despertem para isso. Que elas possam ver o que elas estão sofrendo hoje
Não é simplesmente coisa do passado. E ficar se blindando de tudo isso, arrumando como se fosse uma tela de proteção para que não venha mais sofrer. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.